A Primeira Guerra Mundial, ela tinha um apelido, né? A guerra para acabar com todas as guerras. Só que, no fim das contas, o que aconteceu foi o contrário. O seu fim acabou preparando o terreno para um conflito ainda mais devastador. Vamos entender como que a paz, que deveria ter encerrado tudo, na verdade, foi o estopim da próxima. Para a gente ter uma ideia do tamanho da tragédia, basta olhar para esse número aí, 9 milhões. É isso mesmo, cerca de 9 milhões de soldados mortos. E não para por aí, não. Some a isso mais uns 21 milhões de feridos. Foi um custo humano que, olha, mudou completamente o que se entendia por guerra. O mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. E aí, a gente chega na grande questão que vai guiar essa nossa conversa. Se a promessa era de que esse seria o último grande conflito, a tal guerra para acabar com todas as guerras, como é que pode o acordo de paz que veio depois ter virado na prática o pontapé inicial para a Segunda Guerra Mundial? É isso que a gente vai investigar agora. Para entender como a guerra começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para uma Europa que estava, sabe, no limite. Um continente que parecia um barril de pólvora, cheio de tensões, alianças secretas, só esperando uma faísca para tudo explodir. E essa faísca, bom, ela veio de Sarajevo. A região dos Balcãs, principalmente a Bósnia, era um verdadeiro caldeirão de nacionalismo contra o domínio do Império Austro-Húngaro. Então, quando o herdeiro do trono, o Francisco Ferdinando, resolveu visitar a cidade, um jovem nacionalista sérvio viu ali a chance perfeita. Um ato radical que, sem ele saber, ia mudar o rumo da história para sempre. O que aconteceu depois foi um efeito dominó, assim de cair o queixo. O assassinato foi em junho. Um mês depois, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. E aí pronto, aquele sistema complexo de alianças que existia na Europa foi ativado na hora. De um lado, as potências centrais, com a Alemanha e a Áustria-Hungria na frente. Do outro, a tríplice entente, França, Reino Unido e Rússia. A Rússia, que apoiava a Sérvia, começou a se mobilizar. A Alemanha, aliada da Áustria, não perdeu tempo e declarou guerra à Rússia. Em questão de dias, as maiores potências da Europa já estavam atoladas na guerra. As declarações de guerra foram super rápidas. Mas a vitória, essa não veio na mesma velocidade, não. O conflito virou uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém, tinha previsto. É que todo mundo achava que ia ser uma guerra curta, sabe? Tanto os líderes quanto os próprios soldados. Tem até foto da galera indo pra guerra sorrindo, achando que antes do Natal já estariam de volta em casa. Mal sabiam eles. Essa ilusão ia acabar bem rápido e da pior forma possível. Aquela guerra rápida que todo mundo sonhava virou um pesadelo parado no tempo. A famosa Guerra de Trincheiras. Imagina só, exércitos inteiros cavando valas, criando linhas de defesa que se estendiam por quilômetros e quilômetros. O resultado? Um impasse terrível. Batalhas sangrentas, onde se morria aos milhares para conquistar, alguns metros de lama. Um horror. Esse impasse só foi quebrado lá em 1917. Dois eventos mudaram completamente o jogo. Primeiro, a Revolução na Rússia. O país mergulhou no caos interno, assinou a paz com a Alemanha e, pum, saiu da guerra. Isso deu uma vantagem enorme para a Alemanha. Só que essa vantagem durou pouco, porque aí veio o segundo evento, a entrada dos Estados Unidos. Os americanos estavam preocupados em perder o dinheiro que tinham investido nos aliados e entraram com tudo na guerra. Com tropas novas, recursos, isso foi decisivo. Com a balança agora pendendo por os aliados, o fim da guerra era questão de tempo. Mas a paz que estavam por vir, bom, ela seria tão brutal quanto a própria guerra. E aqui, olha, a gente tem uma coisa muito interessante. Duas visões completamente diferentes sobre como o mundo deveria ser depois da guerra. De um lado, o presidente americano Woodrow Wilson com uma ideia de paz sem vencedores. A proposta dele era não apontar culpados para que todo mundo pudesse se reerguer junto. Mas do outro lado tínhamos a França e a Inglaterra, países que sofreram demais. Eles não queriam saber de paz sem vencedores, eles queriam um culpado, e queriam que esse culpado pagasse a conta. E no final, a visão europeia de vingança foi a que venceu. O Tratado de Versalhes não foi um acordo de paz, foi uma imposição, uma humilhação para cima da Alemanha. Ela foi obrigada a assumir a culpa por tudo, o exército dela foi praticamente extinto, perdeu territórios vitais e ainda por cima foi condenada a pagar uma indenização de guerra impagável. Foi um tratado feito para deixar a Alemanha de joelhos, sabe? E isso criou um sentimento de injustiça que anos mais tarde seria o combustível perfeito para políticos radicais. Mas não foi só a Alemanha que sentiu o tranco. A guerra redesenhou o mapa do mundo inteiro.
E em vez de resolver os problemas antigos, em muitos casos, ela acabou criando vários novos. Pensa só, o gigantesco Império Austro-Húngaro, que era um pilar da Europa há séculos, simplesmente desapareceu do mapa. No lugar dele, surgiram países novos, como a Tchecoslováquia, a Iugoslávia. O problema é que essas novas fronteiras juntaram no mesmo lugar um monte de povos diferentes, com culturas e línguas distintas. E isso criou um monte de tensões que explodiriam ao longo de todo o século XX. A mesma coisa aconteceu com o Império Turco-Otomano. Depois de séculos de poder, ele ruiu. E os territórios dele no Oriente Médio, eles não viraram países independentes, não. Foram divididos entre a Inglaterra e a França. Isso criou um legado de instabilidade na região que a gente vê as consequências até hoje. A guerra também virou a sociedade de cabeça para baixo. Com milhões de homens lutando e morrendo, quem foi para a fábrica trabalhar? As mulheres. Elas entraram em massa na indústria. E essa mudança quebrou de vez aquela ideia de que o lugar da mulher era só em casa. Foi um passo gigante na luta por mais direitos e por um espaço na vida pública. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. O armistício de 1918 foi o fim dos tiros, das bombas, mas não foi o fim das hostilidades, dos sentimentos revanchistas, dos interesses imperialistas. Os problemas que causaram a guerra, no fundo, continuavam todos ali, só esperando uma nova chance para aparecer. O que nos traz a nossa pergunta final. Aquela paz imposta em Versalhes, cheia de culpa, de punição, de humilhação, ela realmente encerrou a Primeira Guerra Mundial? Ou será que ela só criou o cenário perfeito de ressentimento e crise para que, 20 anos depois, o mundo mergulhasse numa guerra ainda mais terrível? Essa é a grande reflexão que a história nos deixa.